Bom, pessoal, nessa aula agora, se você não viu a primeira parte, vê lá que vai ter toda a teoria, a gente vai explicar direitinho, inclusive fazer exercícios também para explicar a teoria, mas essa aqui é uma aula agora para a gente fazer exercícios da teoria, a gente vai pegar exercícios de concursos, de vestibulares anteriores, lembrando que os vestibulares específicos, como especialista, AFA, Enem, a gente vai ter uma aula específica para cada um deles, para fazer exercícios só, por exemplo, exercícios do Enem de velocidade média e velocidade instantânea. A gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Essa aqui é mais para te preparar para essa aula que a gente vai ter dos outros concursos, mas vocês vão ver que os exercícios dessa aula aqui de hoje vão ser bem parecidos com os exercícios da AFA, do Enem, da especialista, qualquer outro concurso que você for fazer de física que tenha essa questão de velocidade média e velocidade instantânea. Mas desde já, volta lá e assiste a aula anterior se você não assistiu, para ficar bem legal o seu aprendizado, beleza? Vamos para a aula então. Bom, pessoal, então esse exercício aqui da PUC, né? Fala assim, ó, grandezas físicas importantes na descrição do movimento são o espaço, a posição, né, ou a posição e o tempo. Numa estrada, as posições são definidas pelos marcos quilométricos. Então você tem a rodovia, né? Você tem a rodovia. E aí, olha só, às 9h50, às 9 horas e 50 minutos, um carro passa pelo quilômetro 50. Então aqui é o quilômetro 50 da rodovia, a posição que ele está. Às 10 horas e 5 minutos, às 10 horas e 5 minutos, ele passa pelo quilômetro 72. Quilômetro 72. A velocidade escalar média, velocidade média desse carro é em quilômetros por hora. Então, lembrando que Deus vê tudo, né? Então, eu vou entender o seguinte, olha. Eu quero a velocidade. Velocidade vai ser a distância dividida pelo tempo. A distância, ela vai ser dada, olha aqui em cima aqui para mim, ó. Distância vai ser igual à variação da posição. É a posição final menos a posição inicial. Então, esse quilômetro 50 é a posição inicial. E esse quilômetro 72 é a posição final. Fazendo aqui, então, posição final 72, menos a posição inicial, que é o 50, esse cara andou 22 quilômetros. Quer dizer que daqui dos 50 até os 72, esse cara percorreu 22 km. Você faz sempre a posição final menos a posição inicial. Beleza, fizemos isso aí. E aí? E aí é o seguinte, eu já tenho a distância. A distância está ok. O que falta agora? O tempo. O tempo também vai ser dado, olha só o tempo. O tempo, como é que a gente vai fazer? Tempo vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Ele não deu tempo. Ele deu o tempo de início e o tempo de fim. Então, eu vou fazer o final, que é 10 horas e 5 minutos. Deixa eu colocar um pouquinho aqui para baixo, que a gente vai precisar de espaço aqui agora. 10 horas e 5 minutos, que é o tempo final, menos o tempo inicial, que foi 9 horas e 50 minutos. 9 horas e 50 minutos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a subtração dos dois. Então, primeiro eu faço a subtração aqui dos minutos. Eu tenho 5 minutos e vou subtrair 50. Eu não consigo tirar 5 de 50. O que eu faço? Eu venho aqui, pego aqui na hora, 1 hora emprestado. Então, 1 hora vem para cá emprestada. Só que 1 hora, na verdade, são 60 minutos. Então, aqui em cima agora eu tenho os 60 minutos mais os 5 minutos. Eu tenho 65 minutos menos os 50 dá 15 minutos. E aqui agora eu não tenho mais 10 horas. Como eu passei 1 hora emprestada, eu tenho 9 horas. Então acabou que deu quanto? 9 menos 9, 0 horas. Né? Não teve hora. Então ficou apenas 15 minutos. Então eu estou quase lá no tempo. Porque eu tenho que o tempo deu 15 minutos. Só que qual que é o problema? O exercício quer a velocidade em quilômetros, então a distância tem que estar em quilômetros,
E o tempo em horas, porque é quilômetro por hora. Então a distância tem que estar em quilômetros e o tempo em hora. A distância está em quilômetro, está ok, já está aqui, 22 quilômetros, está quase lá o exercício. Falta o tempo está em minutos. Então esse tempo de 15 minutos, para eu transformar ele em hora, eu vou pegar o tempo 15 e vou dividir por 60. Então 15 dividido por 60, o tempo deu, aqui 15 dividido por 60 dá 0,25 horas. Aí agora está certinho. Eu tenho que velocidade à distância, que foi 22 km, em um tempo de 0,25. Você faz essa conta, 22 dividido por 0,25 dá 88 km por hora, que é a letra E. Beleza? Fechou. Então, esse exercício é bem parecido com aquele exercício que a gente fez lá na primeira aula, né? Lembrando que se você não assistiu a primeira aula, assiste lá. E agora a gente aplicou ele, veja que foi um exercício de vestibular. Beleza? Vamos seguir. Ao passar pelo quilômetro 200 de uma rodovia, questão da FUNESP. Então, de novo, questão de rodovia, eu tenho aqui, o carro está no quilômetro 200. Um motorista viu um anúncio de abastecimento a restaurante e abastecimento a 30 minutos. Considerando que o posto de serviços encontra-se no marco 245, então o cara estava lá no quilômetro 200 e o posto no quilômetro 245. Isso é muito comum na estrada, né? Ele não coloca tantos quilômetros, ele fala, olha, vai ter o Graal vai estar a 15 minutos. Aí por exemplo, eu sempre faço a conta. Eu falo, pô, eu estou a 80 km por hora, né? E se vai daqui a 15 minutos, pô, daqui a 15 minutos é um quarto de hora. Então, eu estou a 80 km por hora, um quarto de 80 é 20 km que o grau tá. Aí eu marco mais ou menos ali no velocímetro do carro, ali no negócio que mostra a quilometragem, vai percorrendo, eu sei que daqui a mais ou menos uns 19, 20, 21 quilômetros vai ter o posto que eu vou poder parar. Eu já fico atento para eu poder indo mais para a direita para eu parar o carro, porque eu já sei mais ou menos a quilometragem. Tá? Então aqui vai ser a mesma ideia. Então ele me deu o quilômetro de início. Então esse cara aqui, o quilômetro 200 é a sua posição inicial. O quilômetro 245 é a sua posição final. E você fez tudo isso num tempo, ele falou que o tempo para chegar lá era um tempo de 30 minutos. Bom, eu tenho tempo, eu tenho posição inicial e posição final. Inclusive, com posição inicial e posição final, eu consigo saber a distância, porque a distância é a posição final menos a posição inicial. Então, a distância vai ser a posição final menos a inicial. Quanto que é a final, quanto que é a inicial? Né? A distância vai ser a posição final 245, menos a inicial, que é 200. A distância ficou de 45 quilômetros. E o tempo foi um tempo de 30 minutos. Bom, ele quer saber, olha o seguinte, ó. Pode concluir que o anunciante prevê para os carros que trafegam nesse trecho uma velocidade média, então a velocidade média eu posso usar o Deus vê tudo, em km por hora. 100 km por hora, distância em quilômetros, tempo em hora. Então, velocidade média é a distância dividido pelo tempo. Velocidade média, eu já tenho a distância. Qual é a distância? 45. Qual que é o tempo? O tempo, 30 minutos. Mas o tempo tem que estar em hora. Então, eu vou pegar esse tempo de 30 minutos e vou transformar em hora. Como é que faz para transformar de minuto para hora? Divide por 60. Então, o tempo deu 0,5 horas. Então, ficou 45 dividido por 0,5. A velocidade média deu 45 por 0,5, dá 90 km por hora. Nossa letra B. Beleza? Vamos seguindo. Ó, uma corrida de Fórmula 1, a volta mais rápida foi feita em 1 minuto e 20 segundos. Tenta, por favor, ir fazendo as questões que a gente vai fazer agora, viu? As questões são bem interessantes. Seria interessante você tentasse fazer e depois viesse aqui ver a resolução. Dá uma pausa no vídeo e tenta fazer. Então, a volta mais rápida foi feita em 1 minuto e 20 segundos.
a uma velocidade de 180 km por hora. Então, isso aqui é o tempo e isso aqui é a velocidade. Pode-se afirmar que o comprimento da pista em metros, então, na verdade, ele quer a distância percorrida em metros, então ele quer a distância em metros. Então, é interessante que eu trabalho tudo em metro e qual que é a velocidade que está sempre em metro, que a gente utiliza? Metro por segundo. Então, eu já vejo isso, já me dá um sinal de que eu vou ter que transformar essa velocidade de 180 km por hora em metros por segundo. E para fazer isso, eu tenho que dividir por 3,6. Então, você vai pegar o 180 e vai dividir ele por 3,6. Quando você divide o 180 por 3,6, você já vai ter a velocidade em metros por segundo. Então, a velocidade ficou sendo 180 dividido por 3,6. 180 dividido por 3,6. Deixa eu botar esse quilômetro aqui, tá horrível, né? Não tá dando para ver direito o quilômetro. 180 quilômetros por hora. Deu 50, e aí vai ficar o quê? Metros por segundo. Então, a velocidade deu 50 metros por segundo. Beleza, já arrumei a velocidade. Distância em metros, já arrumei a velocidade. O tempo, se a velocidade é metro por segundo, o tempo tem que estar em segundo. Olha o tempo. 1 minuto e 20 segundos. Bom, tem que estar tudo em segundo. Então, esse 1 minuto, eu vou transformar ele para segundos. Então, esse minuto, eu vou multiplicar por 60. É 1 minuto. Olha como é que vai ficar aqui. Vai ficar 1 minuto, ele é 60 segundos. Então, 1 minuto virou 60 segundos. Mais os 20 segundos. Na verdade, a gente tem 80 segundos. 80 segundos. Agora está tudo no jeito, né? Então, eu tenho o tempo em metro por segundo, o tempo, desculpa, em segundo, tenho a velocidade em metro por segundo, e agora falta achar o quê? Falta achar a distância, né? Distância, se você usar o Deus vê tudo, olha aqui como é que fica a distância. A distância, ela fica, distância, Deus vê tudo. Como é que fica aqui? Velocidade e tempo. Distância, ela fica sendo igual a velocidade, aqui ó, marca a distância aqui em cima, fica a velocidade e tempo ali embaixo. Então, a distância, ela é a velocidade vezes o tempo. Então, já está tudo nas unidades certinhas que eu preciso. Como é que vai ficar aqui, então? Vai ficar a distância, é igual a velocidade, que a gente viu que é 50, velocidade 50, vezes o tempo, que é 80. Aí você faz essa conta, faz o 5 vezes 8, esquece os zeros. 5 vezes 8, 5 vezes 8 dá 40. Então, você faz o 5 vezes 8 dá 40. E aí eu tinha 2 zeros. Então, os 2 zeros eu só acrescento no final. Então, vai ficar 5 vezes 8, 40, com os 2 zeros. Deixa eu só um pouquinho aqui, que a caneta deu uma travadinha aqui. Agora, os 5 vezes o 8, 40. Aqui fica 5 vezes 8, 40. Então, fica igual 40, 0, 0, 0. Beleza? No finalzinho ficou horrível esse 40 aqui, 0, 0, 0, porque a caneta travou aqui. Mas esse é o final. E isso aí está, inclusive, em metros, né? Então, aqui, só aqui para a gente fechar, deixa eu fazer esse negócio aqui, não fica tão feio aqui assim. Então, fica desse jeito. 40... Bom, gente, só para esse negócio não ficar tão feio aqui, a canetinha ela deu uma travada que acabou a pilha. Então, aqui ó, a distância ficou igual a 5 vezes o 8, dá o 40, e você tinha 2 zeros. Então, acrescenta esses 2 zeros no final, 4.000 metros. Então, fechou a resposta, letra B. Beleza? Então, essa é mais uma questãozinha que a gente tinha. Vamos lá. Bom, essa questão aqui da UFMG, né, antigo vestibular da UFMG, fala o seguinte, ó. Pausou? Fez aí? Vamos lá, então. Ó, um automóvel fez uma viagem de 100 km, sem paradas, e sua velocidade escalar média, nesse percurso foi de 60 km por hora. Então, ele deu aqui a distância e deu aqui, gente, a velocidade média. Cuidado com isso, tá? Tendo em vista essas informações, pode concluir que o tempo gasto pelo automóvel para percorrer
os primeiros 30 km da viagem foi de... Gente, aí ele fala aqui uma distância de 30 km, tá? Fala uma distância aqui de 30 km. E aí, o pessoal, todo mundo erra essa questão porque vai muito na ansiedade, acha que realmente aprendeu a matéria, e vocês aprenderam, só que aí cai na pegadinha, né? Porque é o seguinte, essa velocidade de 60 km por hora é uma velocidade média nos 100 km por hora. Nos 100 km, desculpa, na distância de 100 km. Não quer dizer que ele fez o tempo todo com essa velocidade. Ele não fez com uma velocidade constante. Se ele falasse que essa velocidade fosse uma velocidade constante de 60 km por hora, você conseguiria calcular aqui, fazendo Deus ver tudo, né? Fazer o tempo seria a distância sobre a velocidade. Você poderia fazer isso se ele falasse que a velocidade foi constante. Aí você entraria com a distância aqui 30, entraria com o tempo aqui, com a velocidade aqui, desculpa, de 60 km por hora, você acharia o tempo facilmente. Mas ele não falou em momento nenhum que a velocidade era constante, ele falou que a velocidade média. Como ele fez os 30 primeiros quilômetros, ele pode, nos 30 primeiros quilômetros, estava sem nada na frente, a rodovia podia ir a 110, ele foi a 110 e fez isso aí rapidão, né? Foi a 120 por hora, às vezes. Fez isso aí em 15 minutos. Então, nesse caso, eu não sei como é que ele foi nos 30 primeiros quilômetros, eu sei que nos 100 quilômetros ele fez 60 km por hora. Como eu não sei, eu não posso fazer isso aqui. E eu vou responder aqui, ó, um valor impossível de se determinar, porque eu não consigo determinar o valor, porque eu sei para os 100 km por hora. Eu conseguiria responder aqui, ó, o tempo que ele fez os 100 km. Eu faria a distância sobre a velocidade. Nos 100 km ele faria a distância de 100 dividido por 60. Aqui eu conseguiria fazer nos 100 km, mas nos 30 eu não consigo fazer, eu não sei, porque ele não falou que foi velocidade constante, foi velocidade média. Ele pode ter ido muito rápido nos 30 primeiros, depois ele diminuiu a velocidade, foi devagarzinho. Como ele fez esses 100 km eu não sei e eu não vou conseguir responder para os 30 km primeiros. Beleza? Cuidado com a pegadinha. Vamos lá. Um carro faz uma viagem de 200 km a uma velocidade média de 40 km por hora. Então ele fez essa distância com essa velocidade média. Um segundo carro, partindo uma hora mais tarde, chega a um ponto de destino no mesmo instante que o primeiro. Qual é a velocidade do segundo? Então eu vou dividir a tela aqui e eu vou falar o primeiro carro, e eu vou falar o segundo carro. E aí eu vou lembrar que eu tenho 3 características da viagem: velocidade, distância e tempo. E essas 3 aqui que importam para a gente: velocidade, tempo e distância. Aqui, por enquanto, a gente está preocupado com velocidade média, a gente vai preocupar com essas 3 características: velocidade média, tempo e distância. Então é o seguinte, eu sei que no primeiro carro ele fez 40 km por hora e ele fez uma distância de 200 km. Bom, pelo Deus ver tudo, o tempo é a distância dividido pela velocidade. Então o tempo aqui, porque se eu tenho 2 características, gente, eu consigo achar a terceira pelo Deus ver tudo. Então tem as duas, já calcula a terceira lá, para você ter tudo em mãos, para você raciocinar o exercício. Distância 200, velocidade 40. O tempo foi um tempo de 5 horas. Então esse cara aqui a gente calculou, por isso que eu vou colocar de vermelho, foi 5 horas. Vamos ver aqui o que o exercício falou. Para o segundo carro, qual é a velocidade média do segundo? Não falou nada do segundo, ele falou que ele partiu 1 hora mais tarde. Então, se ele partiu 1 hora mais tarde e chegou no mesmo instante, então quer dizer que ele gastou 1 hora a menos. Então, se o primeiro gastou 5 horas, o segundo vai gastar 1 hora a menos, ele gastou 4 horas. A distância, ele não falou, mas se é o mesmo... Na verdade, ele falou o seguinte, ó, chega ao mesmo ponto de destino. Chegou ao mesmo ponto de destino, então a distância foi a mesma. Saíram do mesmo lugar, chegaram no mesmo lugar, a distância que os dois percorreram foi a mesma. E aí agora falta calcular a velocidade média. Velocidade média é a distância pelo tempo. Então eu separo e vou vendo qual é a relação entre os dois. Velocidade média é a distância, que foi 200, dividido pelo tempo, que foi 4. A velocidade média, entrei em km por hora, sai 50 km por hora. Beleza? Tranquilo?
Então, fica atento, vai separando, vai organizando. Tá? Eu não sou das pessoas mais organizadas do mundo, não. Mas, no mínimo, esse tipo de organização que eu estou fazendo aqui, vocês têm que ter na hora da prova, tá, gente? Concurso vestibular nem sempre passa quem sabe mais. Às vezes, uma pessoa que sabe menos, por ela ter um pouquinho mais de malícia de fazer a prova, ela acaba passando. Então, muito cuidado em concursos, porque a gente não pode deixar um cara que sabe, às vezes, menos que a gente, que estudou menos que a gente, passar porque ele foi mais malicioso. E às vezes a gente também. Aí o que a gente pode fazer, que seria bom, é você, às vezes, ter estudado um pouco menos, mas saber fazer a prova e conseguir passar, tá certo? Então a gente está aqui para isso, para te ensinar todos esses detalhes de prova. Inclusive, a gente vai estar sempre resolvendo provas na íntegra. E aí comentando qual seria a questão que você teria que ter feito primeiro, o que você passa o olho e já vai vendo, tá? Esse tipo de coisa a gente vai fazendo aqui também. Beleza? Vamos para a próxima questão. Um carro A percorre uma distância, tá aqui, gente, sempre da onde que é o vestibular, da onde que é a questão. Percorre uma distância entre duas cidades em 5 horas. Então, ele falou que percorre uma distância entre as duas cidades em 5 horas. Já me deu o tempo aqui. Não me deu a distância, não me deu a velocidade. 1 hora após a saída do carro A, sai no mesmo ponto um carro B e trafega em direção à mesma cidade. Sabendo que os dois chegam no mesmo instante na cidade, qual é a relação entre as velocidades médias? Então, vamos lá de novo aqui, ó. Carro A, carro B. Então, o carro A, velocidade, distância e tempo. Tempo, distância e velocidade. A ordem não faz diferença que você vai colocar aqui, não. O tempo que ele gastou foi 5 horas. Bem semelhante ao exercício anterior, a gente vai ter o tempo do carro B. O tempo do carro B foi 1 hora menos, ele saiu 1 hora depois e chegou no mesmo instante, então ele demorou 4 horas. A distância que os dois percorreram foi a mesma, né? A velocidade média aqui e velocidade média aqui. Como a distância foi a mesma, mas ele não falou, eu vou chamar a distância dos dois de x. Gente, se eu não tenho a distância e ele vai me pedir outra coisa sem ser a distância, é porque a distância não vai fazer diferença, não vai importar na hora de resolver o exercício. Então vai fazendo, deixa o x e vai fazendo, vai fazendo. Uma hora ele vai sumir. Velocidade média de A. Velocidade média em A. O que é a velocidade média em A? Opa, velocidade média em A. A velocidade média em A vai ser a distância sobre o tempo. Qual é a distância em A? X. Qual foi o tempo? 5. Então a velocidade média para A foi x sobre 5. Velocidade média para B é a distância sobre o tempo. Velocidade média de B, vou colocar VB já aqui. VB, a velocidade média de B vai ser a distância, que é x, dividido por 4. Então, eu tenho a velocidade de A, x sobre 4. Aí, você não tem um x ali. Ah, mas eu não posso fazer mais nada. Então, se eu não posso fazer mais nada, é aquilo ali que eu tenho. Então, vai seguindo. E vai vendo o que o exercício quer. Porque o exercício quer, em todas as alternativas, ele quer a divisão de VA por VB. Então, eu vou fazer VA dividido por VB, vai ter um x ali. Não tem importância, faz. Faz e vai vendo o que vai dar. O VA é o x sobre 5 e o VB é o x sobre 4. Isso aqui vira uma divisão de fração, que eu repito a primeira, x sobre 5, repeti a primeira aqui, ó, o x sobre 5 eu repeti, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Que é a segunda? O x sobre 5. Só que eu vou inverter ela. Eu vou multiplicar pelo 4 sobre o x. E aí vai acontecer o quê? VA sobre o VB. O x vai cortar com o x, porque sempre um de cima com um de baixo na multiplicação eu posso cortar. E aí sobra o VA sobre o VB, sobra 4 sobre 5. 4 sobre 5 é 0,8. 0,8. Então, a nossa resposta é a letra B. Veja, você não tinha distância, mas você vai fazendo como se você tivesse. Vai deixando, vai fazendo. Até uma hora que ela vai sumir. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Numa corrida de Fórmula 1, a velocidade média de uma Ferrari é de 240 km por hora. Então, a velocidade média é de 240 km por hora. No mesmo circuito, um Fusquinha conseguiria uma velocidade média do Fusquinha, 100 km por hora.
Esse Fusquinha arrebentando, né? Se a corrida de Fórmula 1 demorasse 1 hora e 50 minutos, tempo, qual seria ali a hipotética do Fusquinha? Bom, essa questão, eu tenho aqui a Ferrari, velocidade média, distância e tempo. Eu tenho o Fusca aqui. Olha, essa questão dá até para fazer uma regra de 3 aí. Você poderia fazer aqui, ó, vou te dar uma dicasinha aqui, ó. Velocidade, tempo. Velocidade da Ferrari, 240. Velocidade do Fusquinha, 100. Tempo da Ferrari, 1 hora e 50 minutos. Coloca todo mundo em minuto aqui, tá? Daria 1 hora e 60, 110 minutos. Você poderia fazer assim, x. Só que essa aqui você não ia multiplicar cruzado, não. Não. Porque isso aqui é uma regra de 3 inversamente proporcional. Porque quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então, você teria que multiplicar reto aqui, ó, na inversamente proporcional. Então, faria 240 vezes 110, 100 vezes x. Vamos fazer assim depois. Mas calma aqui, vamos fazer do jeito mais tradicional aqui. Daqui a pouco a gente volta na regra de 3. Velocidade média da Ferrari, 240 km por hora. Já te dei essa dica ali, hein? Legal. Tempo da Ferrari, 1 hora e 50 minutos. Tá? Aí como essa... Ah, mas por que você faz regra de 3 você está fazendo do outro jeito? Porque tem questão que não vai dar para fazer por regra de 3. Então você tem que saber fazer o jeito convencional e quando der para aplicar a regra de 3 você aplica. Velocidade do Fusquinha, 100 km por hora. Tempo do Fusquinha, não sei, é o que eu quero saber, né? Beleza, olha, se eu quero saber o tempo do Fusquinha, eu preciso da distância. E aí, a distância da Ferrari é a mesma distância do Fusquinha. Então, eu vou calcular a distância da Ferrari. Distância da Ferrari é a velocidade vezes o tempo. Distância você já sabe que é a velocidade média vezes o tempo. E aí, o problema aqui é o tempo. O tempo tem 1 hora e 50 minutos. Ou seja, 1 hora mais 50 minutos. Isso aqui vira 1 mais, corta o zero com isso aqui, 5 sextos. Você não faz a conta dos 50, o 5 pelo 6, porque dá dízima. Então, você trabalha com fração. Faz aqui, ó, fica 6, MC entre 1 e 6, 6. Fica 6 mais 5, deu 11 sobre 6. Esse foi o tempo em horas. Então, esse tempo aqui todo deu 11 sobre 6 horas. E aí você faz aqui, ó, distância, velocidade 240 vezes 11 sobre 6, tá? Você faz essa conta, o 6 dividido pelo 240 dá 40, tá? 40 vezes 11 dá 440 quilômetros. Então, a distância que a Ferrari percorreu foi 440 quilômetros, que é a mesma do Fusca. Olha que legal. Então, você já sabe agora a velocidade ou distância do Fusca. Então, agora você acha o tempo. E tempo é distância sobre velocidade. Tempo do Fusca, distância. Qual foi a distância que o Fusca percorreu? 440 dividido pelo tempo pela velocidade, de 100 km por hora. Cortou o zero com zero, dá 44 dividido por 10, não precisa nem fazer a conta, é só mover a vírgula uma casa para trás, né? Aqui, ó, 44 por 10. O que é 44 por 10? 44, volta a vírgula uma casa, ficou aqui 4,4 horas, é a nossa resposta. Olha aqui a regra de 3. Vamos fazer a regra de 3. Beleza? Já temos a resposta. Se fosse a regra de 3, 100x, o 100 multiplica o x aqui, que é igual a 240 vezes 110. Então, o x daria 240 vezes 110. Lembrando que eu coloquei o tempo ali em minuto, para facilitar para a gente. Cortou 0 com 0, 0 com 0. Aqui daria, ó, 24 vezes 11, 24 vezes 11, isso aqui daria 264 minutos. Que se você dividir por 60, né? Vamos dividir aqui por 60. Divide por 60, vai estar o seu tempo em horas. Então, isso aqui dividido por 60 dá 4,4 horas. Também daria para fazer aqui pela regra de 3. Veja, eu coloco todo mundo aqui em minuto. Ou se você quiser ter feito isso aqui, ó, já ter colocado esse tempo, igual a gente fez, já colocava em hora, 11 sobre 6 horas. Aí você não teria que converter depois. Beleza? Tem essa opção.
tá? Da regra de 3. Lembrando que velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais, porque quando a velocidade aumenta, o seu tempo diminui. Beleza? Vamos lá, então, para o próximo exercício. Vamos lá. Ó, um ônibus gastou 6 horas para ir de Ponte do Rio Grande, então estava aqui a Ponte do Rio Grande, até São Paulo. Então, até aqui São Paulo. Esse cara gastou 6 horas. E dista 420 quilômetros. Percorreu nas 3 primeiras horas 220 quilômetros. E nas 3 horas seguintes, os 200 quilômetros. Pode-se afirmar que a velocidade média do ônibus foi de... Gente, olha só. Ele falou essa informação que nas 3 primeiras horas gastou 220 km, nas 3 outras os 200. Eu estou um pouco me lixando para essa informação dele, porque essa informação dele não me serve de nada. Porque velocidade média, que eu quero saber a velocidade média do percurso todo, é a distância pelo tempo. Velocidade média, qual foi a distância total? 420. Dividido pelo tempo, 6 horas. A velocidade média deu 70 km por hora. Não me interessa como que ele fez isso. Se ele parou, se ele acelerou, se ele foi mais rápido, foi mais devagar. Não, o que importa é qual é a distância total, qual é o tempo total. Ele faz isso aí para te confundir. Veja, leia o exercício e veja exatamente o que você quer, o que você vai precisar para você não ficar perdendo tempo no exercício. Ó, um automóvel deslocava-se com velocidade média de 80 km por hora durante os primeiros 45 minutos de uma viagem. Então, a primeira parte da viagem, velocidade, distância e tempo. Ele foi com a velocidade de 80 km por hora e a distância, eu não sei, mas foi num tempo de 45 minutos. Eu já sei que eu não vou trabalhar com esse tempo em 45 minutos, eu vou dividir por 60, porque eu estou vendo minha velocidade ali em km por hora. Dividido por 70 dá zero, velocidade, o tempo fica de 0,75 horas. Beleza? 45 dividido por 60. Bom, com isso, a gente tem a nossa primeira parte aqui. Segunda parte da viagem, vamos lá. Já anotei as informações aqui e já fiz essa conversão porque eu sabia que eu ia precisar. De uma viagem de 1 hora. A viagem foi 45 minutos de uma viagem de 1 hora. Ou seja, o tempo da segunda parte foi de 15 minutos, porque o tempo total da viagem foi de 1 hora. Então, 45 minutos a primeira parte, sobrou 15 minutos para a segunda. E com velocidade de 60 km por hora. Durante o restante. A velocidade escalar média do automóvel nessa viagem em km por hora foi de... Bom, para eu saber a velocidade média do total, a velocidade média na viagem inteira, nessa viagem que ele quer, eu tenho que saber o que, gente? Velocidade média na viagem. A distância total e o tempo total. O tempo total a gente sabe que foi uma viagem de 1 hora. Eu não sei qual foi a distância. Então, eu vou calcular aqui a distância. Na primeira parte, a distância é a velocidade vezes o tempo. A distância, a velocidade foi de 80 e o tempo de 0,75. A distância deu 60 km. Distância de 70 km. Beleza? 80 vezes 0,75 dá 60 km. Então, essa foi a distância que ele percorreu na primeira parte. E na segunda parte, distância, de novo, é a velocidade vezes o tempo. Vendo aqui que o tempo eu vou ter que dividir por 60, que vai dar 0,25 horas, né? Então, a distância ficou de velocidade 60 vezes 0,25. A distância foi de 15 km. Então, essa foi a distância que ele percorreu aqui. Então, a distância total que ele percorreu foi o 60 mais o 15, em um tempo de 1 hora de viagem. E aí, acabou a questão, né? A velocidade média é igual a 75 dividido por 1, que é 75 km por hora. Essa é a nossa resposta. Beleza? Fechamos, vamos lá.